Paulo fala, quando o apóstolo Pedro e quando João falam de dons, tá? Que são os que vão ter algum tipo de listagem de dons, eles não estão preocupados em fazer uma categorização. Aparentemente, o que dá a entender é que os dons surgiam, eram reconhecidos pela igreja, tá? E as pessoas davam algum tipo de nomenclatura para ele, não necessariamente faziam uma lista, né? Por isso que eu falei que é difícil você, modernamente falando, tentar fazer uma espécie de ficha para descobrir o seu dom, uma espécie de, ficha, de questionário, né? Porque, no fim das contas, todas as formas de servir o corpo não estão limitadas naquele momento. Você tem, a igreja vai evoluindo no sentido de, vai se modernizando, né? Por exemplo, no tempo do apóstolo Paulo você não tem equipamento de som, né? Não existe isso. Então, a ideia de você ter alguém que sirva na igreja com organização e estruturação acústica e sonora, isso não é premeditado, não é previsto pelo apóstolo. Tá? Da mesma forma, por exemplo, músicos ou pessoas que ensinam a igreja ou servem a igreja através da música. No período apostólico, a música na igreja são hinos cantados a capela. Você não tem essa. Então, assim, não dá para você fechar, tá, os dons com só os que tem no texto bíblico. A tendência é que a gente vá, à medida que for percebendo uma manifestação da parte de Deus, vocacionando e dotando pessoas de um cuidado, de uma atração e de uma atenção e de uma disponibilização diferenciada, a gente pode naturalmente chamar de dom também. Então, por exemplo, se você tem na igreja alguém que tem as capacidades técnicas ou a capacidade de aprendizado ou de se disponibilizar a servir em uma determinada área, e a pessoa se dedica àquilo e vai fazendo aquilo com esmero, com boa vontade, isso vai servindo, vai edificando a igreja, você pode tranquilamente dizer que aquele é o dom da pessoa. Por que eu estou insistindo nisso? Embora eu entenda que às vezes possa parecer um pouco etéreo, tá? Um pouco solto, porque a igreja, naturalmente, a tendência é que as pessoas tenham muita dificuldade de se identificar. Diz assim, qual é o meu dom? Né? Por quê? Porque você olha para o texto bíblico e muitos dos dons que são citados no texto bíblico estão ligados a atuações de proeminência na igreja, tipo pastor, pregador, evangelista, missionário. Aí, modernamente, você tem os instrumentistas, as pessoas que tocam, que cantam. E aí muitas pessoas ficam assim, eu não sei cantar, não sei tocar, não sei falar em público, não sei ensinar, então eu não sirvo para nada na igreja, né? Então, assim, eu sou um mero espectador. E o texto bíblico não trata dessa forma. O texto bíblico diz que todos, absolutamente todos do corpo têm um dom. Todos do corpo recebem uma capacitação. Inclusive, até respondendo o irmão Adonias na semana passada, ele perguntou, então como descobrir o dom? Na grande maioria das vezes é no serviço, é na necessidade, na disponibilidade da igreja. A igreja tem necessidades, em, sei lá, na área de cuidado da recepção. Disponha-se a servir lá. Se o Senhor lhe capacitar de um amor, de um interesse, de um cuidado para com aquilo, certamente esse é o seu dom. De repente você não desperta, mas outra área da igreja desperta o seu interesse, a sua vontade, o seu desejo. Poxa, eu quero cuidar da ornamentação da igreja. Para você pensar, por exemplo, na ornamentação. Às vezes a gente rebaixa essas coisas a apenas meros serviços mecânicos. Né? Então, a ornamentação. Nos tempos do período apostólico, nos tempos não, né? Mas que eles se reuniam em casas, mas nas reuniões você talvez não tivesse essa preocupação, né, de ornamentar ou de cuidar da aparência do templo, de como é que as coisas estão, a organização. A igreja vai se reorganizando, se ajustando e necessidades vão surgindo. À medida que as necessidades vão surgindo, o Espírito vai suprindo a igreja com dons para de uma maneira sobrenatural. E aí não é óbvio que sobrenaturalmente você não vai fazer um vaso brotar, né? A questão não é essa. Mas a questão é o cuidado, o desejo, a preocupação, a sua atenção para determinadas necessidades da igreja. Você está procurando, rapaz? Tá.
Só pedir que o irmão Alisson feche a porta ali, o som da rua não... Então, à medida que você vai tendo necessidades, a igreja vai precisando de pessoas para suprir essas necessidades. E na medida que você vai se disponibilizando para suprir essas necessidades, o Senhor vai capacitando você a fazer as coisas. E você certamente pode dizer que esse é o seu dom, tá? Então, para que a gente possa vencer essa dificuldade das pessoas dizerem, não tenho dom, não sei qual é o meu dom. E, obviamente, no meio de nós, o Senhor há de capacitar pessoas com o dom do ensino, com o dom para se tornarem mestres, para se tornarem pastores. Obviamente, do meio de nós, Deus também vai capacitar pessoas nesse sentido, mas não limite a sua visão sobre dons apenas a essas questões. Tá? Tudo aquilo que envolve serviço, edificação, consolo da igreja, tá? Salomão, acho que o portão está trancado ali, a irmã está querendo entrar. Tudo que envolve cuidado, edificação, consolação da igreja tem a ver com dom. Tá? Então, por exemplo, de repente você se sente motivado a prestar mais atenção nas pessoas que estão faltando aos cultos. Né? O irmão, tem 2, 3 semanas que não vem. Esse cuidado com o corpo é um dom. Tá? Aí você pode chamar de dom de misericórdia, dom de hospitalidade, a gente pode inventar nomes aqui, isso aí é de menos. Tá? O fato é que é o Senhor capacitando você a se preocupar de uma maneira especial com uma necessidade do corpo. Tá? Diga, James. Aham. Sim. O dom, todo dom, inclusive o dom do pastoreio, ele tem um elemento subjetivo e um elemento objetivo. Tá? Tem um percentual subjetivo, o indivíduo se sente vocacionado, ou deseja, ou acha interessante. E, por outro lado, há também a resposta do corpo. O corpo reconhece que você está atuando naquela área e que você tem capacidade, ou que você está se desenvolvendo, ou que você pode ser útil naquela situação. A única coisa que não dá é, assim, como eu disse, aquela coisa da igreja ficar cravando. O seu dom é esse, o seu dom é muito mais uma percepção subjetiva do interesse, tá? E à medida que a pessoa vai se envolvendo, aí a igreja reconhece, de fato, o Senhor capacitou aquele indivíduo para isso, tá? Está lhe capacitando para essa tarefa, para esse sentido. Então, de um lado, existe sempre uma percepção interna. Eu estou tendencioso a achar que posso servir a igreja assim, tenho interesse, me é atraente essa ideia, eu me sinto compelido a fazer esse tipo de coisa. E, por outro lado, a igreja vai reconhecendo, tá? Porque não é só subjetivo. E, especialmente, por exemplo, e isso se aplica a todas as áreas, especialmente também a questão do dom para pastoreio, para ensino, para maestria dentro da igreja. Essas funções de liderança, né? Ou de proeminência do ensino ou da pregação, não basta o indivíduo dizer, não, eu tenho chamado. Entendeu? Esse chamado ele precisa ser confirmado pela igreja também. A igreja precisa dizer assim, olha, nós reconhecemos em você as características que a Bíblia dá. Nesse caso é um pouco mais específico porque a Bíblia dá lá, o apóstolo Paulo vai escrever a Timóteo e a Tito quais são as características do obreiro, né? Do pastor, do líder, do presbítero. Então você tem ali uma listagem objetiva para você ir percebendo se a pessoa tem aqueles elementos ou não. Né? Mas, por um lado, há a subjetividade. O indivíduo se sente atraído por isso. E para outras áreas também. Por exemplo, modernamente falando, de novo, aquela questão. A igreja do tempo dos apóstolos funcionava em casas. E, às vezes, se reunia no templo também. Né? Então, são ambas estruturas que não necessitavam, por exemplo, de alguém preocupado com a recepção, de indicar onde tem lugar para sentar,
de dizer para a pessoa, olha, você pode estacionar o seu carro aqui, olha, o banheiro fica para lá, o acesso é assim, o seu filho ou sua filha pode ir para a classe ali, tá? Deixa-me te acompanhar, levar a criança até lá. Então, essas coisas não existiam, existem agora. Tá? E essa demanda é uma demanda para o desenvolvimento da igreja, para o crescimento, para a consolação da igreja, para que a igreja continue. Então, isso é dom também. Tá? Modernamente falando, você pode dizer, os irmãos que têm o dom da hospitalidade para trabalhar na recepção. Entendeu? Ao mesmo tempo, você tem também a percepção de poder dizer assim, que nem as irmãs fizeram no final do ano passado, né? Vamos nos reunir agora no final do ano, vamos fazer aqui um ajuntamento, reunir uma quantidade de recursos para fazer umas cestas básicas e distribuir para os irmãos nossos que estão passando por alguma dificuldade. Isso é um dom. Tá? A gente pode chamar de dom de misericórdia, dom de diaconia, a gente pode inventar nomes, mas isso é uma predisposição natural das pessoas que o Espírito Santo vai lhes desenvolvendo. E, por exemplo, se as irmãs desejarem continuar, certamente o Senhor há de usar essas capacitações para que o restante do corpo seja abençoado. Então, a gente precisa um pouquinho se libertar dessa coisa, né? Porque, por exemplo, para mim, a minha experiência pessoal, para mim, a questão de dom sempre foi algo muito tranquilo. Porque desde sempre eu me senti vocacionado a ensinar a igreja, a servir como alguém que tem uma atenção melhor ao texto, um prazer maior de me debruçar sobre a interpretação do texto, para trazer para a igreja. Então, para mim, isso sempre foi muito tranquilo. Caminhar em direção ao ministério pastoral teve as suas limitações por conta do que o ministério pastoral é. Né? O medo do ministério pastoral, o temor, as inseguranças, as incertezas. Né? Um pouco também da nossa... Isso eu tenho trabalhado com os irmãos já há algum tempo, um pouco do nosso... Como é que eu digo? Da nossa indisposição com o ministério pastoral, o que, na verdade, é ruim, né? É um comportamento errado da igreja, no sentido de olhar para o pastor sempre como se fosse um condenado, entendeu? A pessoa tem vocação, nossa, que pena, ele foi vocacionado, né? Ele está condenado, a vida vai ser difícil, né? Nossa, vai sofrer, tal. Gente, o texto bíblico diz que aquele que almeja o ministério, excelente coisa almeja. Entendeu? Então, assim, a gente está contrariando o texto, a gente trabalha contra o texto, a gente diz, não, meu filho ser pastor, não, Deus me livre meu filho ser pastor, entendeu? Então, assim, Deus me livre minha filha casar com um pastor, né? Então, essas coisas a gente trabalha quando, na verdade, o ministério da palavra tinha que ser tido por nós como o suprassumo, a excelência. Quando o Senhor vocaciona um dos nossos, a gente deveria se juntar como igreja e dizer assim, não, nós vamos suprir todas as necessidades desse indivíduo para que ele possa servir a igreja no máximo do potencial que o Senhor vai dar a ele, entendeu? E nesse sentido, aí entra o restante da igreja. A igreja, não, você vai tranquilo, porque nós vamos lhe dar o suporte, entendeu? Fica tranquilo. Agora, de uma maneira geral, a gente trata o pastor como o condenado, entendeu? Foi marcado, aí está danado, esse aí vai sofrer, vai ter dificuldade, vai passar dificuldade. E a gente trata assim, entendeu? E isso é ruim, a gente precisa mudar isso. Não? Diga, Vladimir.
Esse é um aspecto, entendeu? Que ele só vai ser corrigido quando a gente olhar para o ministério pastoral, do ministério do presbiterato da igreja como um todo, como de fato o Senhor selecionando o melhor dos nossos, entendeu? Assim, do meio dos nossos, o Senhor foi capacitando, porque esses são aqueles que o Senhor deseja usar para instrumentalizar a igreja, para que ela continue crescendo, se desenvolvendo e não seja o ministério seja ocupado por aqueles nossos que não conquistaram nada, entendeu? Que geralmente acontece isso, o indivíduo não passa no vestibular, não consegue um emprego, não sei o que, aí ele vai para o seminário, entendeu? Aí ele acha no seminário uma saída, e aí a igreja sustenta, e aí ele é um mau obreiro, a igreja depois vai ser pastoreada e liderada por um mau obreiro, alguém que não tem de fato a vocação, e aí a igreja vai sofrendo, entendeu? Quando, na verdade, nós deveríamos desejar que os nossos obreiros, de maneira geral, fossem sempre os expoentes do nosso meio. E exigir, você tem que estudar, você tem que saber mais do que a gente mesmo, entendeu? Você tem que apresentar mais informação, você não pode se contentar com o pastor que entrega pouco. Eu tenho dificuldade, então vamos suprir essa dificuldade. Qual é a dificuldade? Tem dificuldade de instrução, ensino, tem falta de material, falta de leitura, curso, aprendizado, e começa a instruir o indivíduo, entendeu? Para quê? Porque ele cresça, porque ele crescendo, a igreja é abençoada. Sim, Aham. Aham. Sim, não, aí, sim, essa questão da remuneração é óbvio. O pastor, ele precisa ser, o texto bíblico tem que ser alguém moderado. Ele não pode, o pastor não é CEO de empresa. Do tipo, a igreja agora está bombando, ganhando rios de dinheiro, está entrando gente para dedéu, então assim, o orçamento gigante, então o salário dele tem que ser compatível com eu já vi uma vez isso, né? Um líder de uma denominação falando para um líder de uma outra denominação, dizer assim, cara, você é líder da denominação, você não pode andar nesse carro, entendeu? Por quê? Porque você representa essa denominação. Ele disse assim, não, mas esse carro é o carro que me atende, que atende às minhas necessidades. Ele faz tudo o que eu preciso. Eu não preciso de um carro, eu não sou. Então, essa visão empresarial a gente também precisa tirar. O que a gente precisa entender é o seguinte: pastores precisam ser remunerados para viverem com tranquilidade, para se dedicarem ao aprendizado, ao estudo, ao ensino da igreja, ao cuidado da igreja. Fique tranquilo, porque naturalmente o ministério vai desgastá-lo, ainda que ele tenha todo o suporte da igreja, o ministério vai desgastá-lo porque o ministério é desgastante, é natural, é da natureza do ministério ser desgastante. Agora, ele não precisa ser mais desgastante do que ele já é por natureza, entendeu? E o problema nosso é que a gente quer que às vezes ele seja mais desgastante do que ele é por natureza. Certo? Mas, de fato, James, isso é um assunto para uma outra EBD, uma outra aula toda. Eu talvez vá incluir ainda nesse bloco de 3 aulas que vão faltar aí. Eu vou falar sobre ministério feminino, né? E nessa aula eu vou falar também um pouco sobre os ofícios da igreja, os oficiais da igreja. E aí a gente entra num debate sobre ministério feminino, que vai ser domingo que vem vai ser dom de línguas, que eu vou tratar com vocês. No outro é o passeio. Então, no segundo domingo de março, a gente trata sobre os oficiais da igreja e vai tratar sobre a questão do ministério feminino, né? Se é possível, se não é possível, se tem pastora, se não tem pastora. A gente vai debater esses 2 assuntos. Então, eu vou deixar um assunto espinhoso para domingo que vem e outro mais espinhoso ainda para 3 semanas para frente. Tá? E eu tenho tempo bastante para me preparar para trazer. Hoje a gente vai tratar de um assunto bem interessante também. Tá? A gente vai falar sobre dom de cura e dom de cura. A revista separou dom de cura e dom de milagre. Eu acho que é uma coisa só, tá? Porque todos 2 têm a ver com coisas milagrosas acontecendo. Tá? Então a gente vai tratar desse dom e vai tratar do dom de profecia, que a revista não está tratando. Tá? Mas eu resolvi tratar dos irmãos também sobre o dom de profecia, entender o que é o dom de profecia, biblicamente falando, e como é que a gente reconhece ele nos dias atuais. Tá? Então vamos lá, dom de cura e milagres. E aí eu começo com uma pergunta: ainda há o dom de curar hoje? O que vocês acham?
de uma maneira geral, ainda há o dom de curar? Como antigamente não? Tá. Tá. Ó, percebo nas formas como a gente se manifesta sobre o tema, a gente precisa fazer uma distinção de início. Eu até, no meu roteiro aqui, a distinção está lá no final, mas eu vou trazer para o início. Não confunda dom de curar com o ato de Deus curar. Tá? Há uma diferença aqui entre o dom de curar e o ato de Deus curar. Tá? Porque Deus sempre vai curar. Ao longo de toda a história, Deus cura. Tá? E Deus continuará curando. E Deus continuará... Vem cá, Pedrinho. E Deus continuará curando. Tá? Ele nunca deixará de curar. A cura vem dele. Uma outra coisa é Deus instrumentalizar um indivíduo para, por meio dele, esta pessoa ser curada. Tá? Então, o que a gente precisa entender sobre o dom de curar é se essa instrumentalização permanece nos dias atuais. Tá? Então, por exemplo, quando a gente olha para a questão dos dons, tá, a gente vai fazer essas duas separações, porque às vezes a gente confunde, naturalmente, porque a gente, no fim das contas, a gente sabe que quem curou foi Deus, não é o apóstolo que estava curando. O apóstolo Pedro diz, olha, quando ele fala, inclusive a gente vai ler o texto, quando ele encontra com o coxo lá, o paralítico na frente do templo, ele diz, não tenho ouro, não tenho prata, não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Né? Então, está muito... E depois ele explica, né? Quando as pessoas vão interpelá-lo ali, ele explica, ele diz, olha, eu curei ele pelo poder de Jesus, por causa de Jesus. Jesus, quando cura, também explica, olha, eu curei porque eu estou fazendo a vontade de Deus, tá? A vontade do Pai. A gente vai ver esses textos aqui. Então, no fim, é sempre Deus que está curando. Contudo, há uma diferença entre o ato de Deus curar milagrosamente, tá, alguém, e há uma outra atitude de Deus curar por intermédio de um indivíduo. Tá? O indivíduo ora, o indivíduo estende suas mãos, o indivíduo dá um pedaço de roupa, o indivíduo faz uma intercessão e o Senhor responde àquela intercessão e o Senhor opera e traz cura, traz mudança, traz transformação, traz até ressurreição em alguns casos. Tá? Mas então a gente precisa fazer essa distinção, tá? Porque a gente sempre vai acreditar que Deus cura. Tá? Mas Deus, em alguns momentos, instrumentalizou pessoas para, por intermédio dessas pessoas, exercer a cura. Diga, Vânia. Tá, vamos lá. Então, vou tentar me explicar melhor. Depender de Deus é óbvio, sempre, tá? O que a gente precisa entender é como é que o dom de cura funcionava dentro da estrutura bíblica. É isso que a gente vai ver. Então, vamos acompanhar o roteiro e aí eu vou tentar elucidar todas essas dúvidas dos irmãos. Mas, a primeira coisa, a gente precisa definir uma coisa na mente sobre a continuidade ou não dos dons, tá? A gente já tratou disso em algumas lições passadas. A gente sabe que tem dois grupos que se dividem, aqueles que entendem que continua e aqueles que entendem que não continuam. São os dois macrogrupos, continuistas e descontinuistas. Os continuistas entendem que todos os dons bíblicos funcionam da mesma forma como funcionavam em Atos. Então, em tese, você tem todos aqueles dons listados em Atos, listados nas cartas apostólicas, ainda em plena atividade na igreja. Os descontinuistas são aqueles que entendem que os dons de sinais cessaram, tá? E aí, dom de cura, um dom de milagres, o dom de profecia, o dom de revelação, o dom de línguas, todos esses dons de sinais, com sinais extraordinários, eles cessaram porque já cumpriram a sua tarefa. Inclusive, eu defendi com os irmãos aqui a ideia de que o livro de Atos é um livro de transição entre alianças, né? Eu defendi isso há umas 3 lições atrás.
é um livro que demonstra a transição da antiga aliança para a nova aliança. No processo de transição, marcos precisam ser feitos, definidores. Olha, aqui nós ultrapassamos um marco, tá? Consequentemente, daqui para cá, as regras vão se adaptando à nova aliança e vão deixando para trás as regras da antiga aliança. Então, no livro de Atos, você tem diversos sinais, vários. Você tem o Pentecostes, você tem Pentecostes acontecendo, né, ao longo do livro, são pelo menos 4 relatados. Em alguns você tem manifestação de língua comum, humana. Em outros, o texto só fala línguas estranhas, não diz se essa língua é uma língua comum, não dá a entender, só usa essa expressão, que é a mesma expressão que Paulo vai usar lá em Corinto. E quando a gente for debater sobre a questão de língua, a gente vai tentar entender se há um pressuposto bíblico para aceitar a ideia de língua angelical ou se toda língua estranha é estranha só porque eu não conheço ela, só porque eu não reconheço ela, então ela é estranha. Tá? Isso é debate para a semana que vem. Mas o ponto é que você tem marcos ao longo do livro de Atos. Contudo, os sinais são mais proeminentes no começo da história de Atos e eles se tornam mais rarefeitos no final do livro de Atos. Quando você vai chegando para o final do livro de Atos, você tem menos sinais, menos coisas extraordinárias acontecendo e mais coisas cotidianas da vida da igreja. O que dá a entender de que, de fato, você tem uma redução, um desvanecimento dos dons especiais, esses dons de sinais. Tá? Contudo, não podemos afirmar, tá, de maneira categórica que todos os dons cessaram. Tá? Porque 1 Coríntios 13, capítulo 13, do verso 8 a 13, não nos permite fazer isso. Quero que você leia comigo. Embora o texto seja um texto que é tido por nós como um texto poético, no sentido de que é uma poesia, e você tem cantores seculares, inclusive, gravando, né? 1 Coríntios 13, falando do amor, do amor, do amor. Mas lembra que o debate está dentro da discussão de dons. Tá? Capítulo 12, o apóstolo Paulo abre falando dos dons. Final do 12, ele vai dizer, olha, persigam os melhores dons, mas eu vou mostrar para vocês um caminho melhor. Qual é o caminho melhor? O caminho do amor. E o caminho do amor é o caminho onde os dons devem ser vividos, porque qualquer dom sem amor não é dom propriamente dito, não serve, não tem sentido. Por isso que ele vai dizer, não adianta eu falar em língua se eu não tiver amor, você como um sinal, um sino batendo e fazendo barulho. Então, tudo isso tem a ver com o caminho do amor. Mas, no final, ele vai fazer algumas afirmações sobre a relação do corpo com os dons. Ele vai dizer a partir do verso 8. Tá? O amor jamais é vencido, mas havendo profecias, serão extintas. Havendo línguas, silenciarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque parcialmente conhecemos e parcialmente profetizamos. Mas quando vier o que é completo, então o parcial será extinto. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Mas assim que cheguei à idade adulta, acabei com as coisas de criança, porque agora vemos como por um espelho, de modo obscuro, mas depois veremos face a face. Agora conheço em parte, mas depois conhecerei plenamente, assim como também sou plenamente conhecido. Portanto, agora permanecem esses 3, a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. Aí ele começa o capítulo 14. Seguir o amor e desejar intensamente os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. A gente vai ver isso com mais calma depois agora. Mas o ponto aqui é que 1 Coríntios 13, tá? Deixa eu voltar para a lição aqui. 1 Coríntios 13 não aparenta afirmar que os dons cessarão por completo, tá? Antes da vinda, 1 Coríntios 13 não aparenta afirmar que os dons cessarão por completo antes da vinda de Cristo. Então, o marco em que nós podemos dizer que os dons cessarão é a vinda de Cristo. Tá? Porque, por enquanto não vier o que é perfeito, e aqui é uma referência à vinda de Cristo, os dons permanecerão. Tá? Eles só cessarão quando vier o que é perfeito, porque os dons são meios pelos quais nós temos acesso a uma sombra da perfeição. Tá? Então, os dons nos permitem experimentar o parcial e somente quando vier o que é perfeito é que eles perderão a sua função. Agora, é claro que, fica claro pela leitura do texto e pela história da igreja,
que, historicamente, alguns dons foram mais proeminentes em um determinado momento, em outro tempo eles foram perdendo a sua função e deixando de ser, então, atuantes no meio da igreja. Isso é muito claro. Agora, eu não posso afirmar categoricamente, como alguns grupos cristãos afirmam, que esse dom cessou, ele nunca mais retornará. Tá? Esse processo é um processo que a gente precisa entender que é um processo de adequação do Espírito às necessidades da igreja. Inclusive, há quem defenda a ideia de que os dons funcionam mais ou menos. A ideia que o autor, um teólogo americano chamado. Esqueci o nome do homem, rapaz. Eu anotei, eu acabei tirando a citação dele porque estava muito longa, mas. Esqueci o nome do homem. Mas ele vai explicar os dons da seguinte forma: você joga uma pedra no meio de um lago. Quando você joga a pedra, as ondas vão se formando, né? Onde a pedra caiu, vai acalmando e as ondas vão fazendo mais estardalhaço, mais barulho nas bordas, né? Então, o que ele diz é o seguinte: a chegada do Espírito Santo é mais ou menos como essa pedra. Ele chega, faz a bagunça ali, os dons de sinais vão se espalhando, tá? E nas bordas, os dons são sempre mais fortes. Os dons de sinais são sempre mais fortes. Porque onde o evangelho está chegando, é necessário que ele seja afirmado de forma sobrenatural. Então, há muitos relatos de que muitos dons sobrenaturais acontecem em ambientes de pregação do evangelho, ambientes missionários, ambientes onde você não tem o evangelho estabelecido. E à medida que o evangelho está estabelecido em algumas regiões, você vai perdendo a necessidade dessas afirmações, desses marcos de transição. Então, o que eles chamam, inclusive, a expressão que o autor usa é uma espécie de desvanecimento concêntrico. Eu não quis ficar usando muito nomenclatura, porque vai acabar confundindo vocês, né? Vai ficar trazendo esse monte de nomenclatura técnica para vocês, mas o fato é que a ideia é que, eu já passo a palavra para a irmã, os dons têm uma maior proeminência no momento zero, e à medida que o evangelho vai se espalhando, ele vai carregando essa força, essa necessidade de demarcação, tá? Mas à medida que ele vai se assentando no local onde ele chegou, você perde a necessidade de marcos transitórios. Então, por exemplo, nós vivemos uma região onde o evangelho está assentado, todos temos acesso à palavra, à revelação. É desnecessário que no culto pessoas tragam palavras de revelação. Tá? Por quê? Porque a revelação está no texto bíblico. Nós temos acesso ao texto bíblico. Então é desnecessário que dons de revelação sejam usados no tempo moderno, numa cidade como Porto Velho, porque todos nós temos acesso ao texto bíblico revelado. Agora, você pega um pregador ou um missionário que está, sei lá, no Oriente Médio, uma região onde não tem acesso ao texto bíblico, onde as pessoas não têm nem o texto bíblico na sua língua, uma tribo indígena, um país distante, uma região. Naturalmente, é mais comum que nesses ambientes haja necessidade de você provar a origem desse evangelho e provar a origem desse evangelho sempre de maneira sobrenatural, para que as pessoas sejam impactadas. Só pela ordem, eu vou passar para a irmã Márcia, depois eu passo para o irmão. Aham. Aham. Isso. Então, normalmente na borda onde o evangelho está sendo anunciado, vamos dizer, nas fronteiras onde o evangelho está chegando em locais onde ele ainda não chegou, é natural que aconteçam sinais, tá? É normal que aconteçam sinais. Onde o evangelho já está estabelecido, é natural que os sinais não precisem ser usados como um demarcador da natureza do evangelho, porque a própria atuação do anúncio da palavra já tem poder suficiente para isso. Tá? O irmão queria fazer uma pergunta.
no ambiente missionário, por exemplo, sim. Por exemplo, o apóstolo Paulo não era curandeiro, mas tinha o dom de cura. Tá? Isso, aí a gente vai entender agora, o ponto aqui, o ponto para a gente entender, eu estou falando macro primeiro, sobre dons em geral, dons de sinais em geral, para depois a gente vir e focar no dom específico. Tá? E o que eu estou falando hoje serve também para o debate de dom de língua na semana que vem. Tá? Mas o ponto aqui é o seguinte, onde o evangelho está assentado já, firmado, não há necessidade de você trazer marcos de transição, porque esses marcos já passaram por aqui. Então o evangelho está aqui, nós temos a revelação completa. Tá? Tem muita gente que interpreta o texto de 1 Coríntios, quando diz quando vier o que é perfeito, algumas pessoas interpretam como se a revelação por completo. Tá? Só que a revelação por completo, o texto bíblico, não pode ser dito que é o que é perfeito, porque ainda há muito de Deus que nós não conhecemos. O que foi revelado é o que é necessário para a nossa conversão. Contudo, o texto ali, a minha interpretação é que quando vier o que é perfeito é Jesus Cristo. Então, a ideia de que eu posso afirmar que eu não tenho mais necessidade de dons nenhum apenas quando o perfeito vier. Tá? A partir do momento em que o perfeito ainda não chegou, cabe ao Espírito, na medida da necessidade, utilizar-se de todos os dons que ele pode distribuir para a igreja. Agora, é óbvio, há ambientes onde o Espírito vai precisar de dons mais proeminentes e há ambientes onde o Espírito não precisará desses dons. Historicamente falando, onde o evangelho está assentado, sendo anunciado, livremente pregado, o Espírito, aí eu estou aqui, me perdoe um pouco da petulância, né, falando pelo Espírito, aparentemente o Espírito Santo usa menos dons de sinais, porque o grande sinal é a pregação da palavra. Esse é o maior sinal de todos. Tá? Então, a palavra pregada por si só já é um milagre, já é um sinal. Tá? Inclusive, por exemplo, quando Jesus questiona quando ele é questionado pelos fariseus que pedem dele um sinal, ele diz: não vou dar sinal nenhum para vocês, vocês têm Moisés e os profetas. Entendeu? Então ele faz uma referência ao que está anunciado já. Né? Aí depois ele diz: o único sinal que vocês terão é o sinal de Jonas. Aí ele faz uma referência a ele. Mas ele depois vai fazer uma referência: vocês têm os profetas e vocês têm Moisés. Ou seja, vocês já têm algo revelado a vocês que vocês deveriam estar dando ouvido. Então, à medida que a revelação chega até nós e a mensagem é pregada, ao ouvinte cabe prestar atenção na mensagem, não nos sinais. Entendeu? Mas chegando em algumas regiões onde o ouvinte ainda não conhece a mensagem não está estabelecida, o ouvinte ele necessariamente vai precisar de algum sinal. Entendeu? Daí entram os milagres, daí entram os dons fora do comum. Tá? Aí, inclusive, você pode tratar dom de língua no mesmo patamar. A gente vai trabalhar isso na semana que vem, que eu quero trabalhar em paralelo com ele, tá? Sozinho. Tá? Mas o ponto é, dons milagrosos, tá? Dons extraordinários, só tem uma função, tá? Confirmar a mensagem que está sendo pregada. Tá? Confirmar a mensagem que está sendo pregada. É por isso que a gente vai caminhar agora pelo dom de curar, e aí, à medida que a gente for analisando, eu vou voltando a esses temas como um todo. Então, vamos lá. O dom de cura e milagres nos evangelhos. O que a gente tem relatado aqui nos evangelhos? Jesus e os apóstolos exerceram o dom de cura. Isso é muito claro, tá, para todos nós. Jesus naturalmente curava, mas perceba que Jesus nunca curava por curar. Tá? Toda a cura que Jesus fazia está envolvida diretamente em um anúncio da mensagem. Está envolvida diretamente na confirmação de quem ele é e para o que ele está fazendo, anunciando qual é a sua missão. Então, por exemplo, em João capítulo 5, do verso 19 até o verso 47, Jesus explica a sua missão e a razão dos sinais que fazia. Eu não vou ler o texto todo, que ele é muito extenso, mas você leia depois com calma em casa. Mas o contexto todo do capítulo 5 é a cura do paralítico do tanque de Siloé. Lembra da história? Tinha um paralítico que ficava sentado à beira do tanque de Siloé. O tanque de Siloé é um tanque onde de vez em quando, tá, se tinha uma... Aí é interessante aqui, né? Aí você precisa expandir a sua percepção sobre o texto. Porque o texto, ele pressupõe que, de fato, de tempos em tempos, aquela água era mexida de maneira sobrenatural e todo aquele que se banhasse naquela água era curado. Tá? Então, as pessoas ficavam lá esperando, os mendigos ficavam lá
na expectativa, os paralíticos, os cegos, as pessoas que estavam doentes e com doenças incuráveis, ficavam lá aguardando o dia que o anjo passasse, mexesse nas águas e pulasse. O texto pressupõe essa história. Ele não afirma nem que isso de fato acontecia, nem que isso não acontecia. Não há uma preocupação do texto, até porque Jesus chegou lá e o anjo mexer na água ou não deixou de ter sentido com a presença de Jesus lá. Então Jesus olha para o paralítico e pergunta para ele, o que você quer? Né? Aí ele fala, olha, eu estou aqui esperando que alguém se compadeça de mim para o dia que a água mexer, me jogarem na água para poder ser curado. Aí Jesus cura o homem, né? Manda ele ficar em pé, ele levanta, cura, sai saltitando, pulando, entra no templo com Jesus, as pessoas veem aquele paralítico e falam assim, mas aquele não é o paralítico lá do tanque? Não é o cara que está a vida inteira lá? Entendeu? Aí ele diz, o Jesus me curou. Aí ele, mas como assim curou? É sábado, aí tem toda uma discussão sobre o sábado. Aí ele volta até Jesus e depois Jesus é interpelado. Aí Jesus, a partir do verso 19, que eu estou citando para os irmãos, ele vai explicar a razão que ele cura. Tá? Então, o verso 30, ele diz o seguinte, não posso fazer coisa alguma por mim mesmo. Conforme ouço, assim julgo, e o meu julgamento é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ou seja, então ele diz, eu estou curando para fazer a vontade daquele que me enviou. Aí ele diz, os milagres, as curas e os exorcismos feitos por Jesus tinham a clara função de testificar que ele era enviado por Deus, que ele era o próprio Filho de Deus. A função dos milagres de Jesus sempre foi essa, testificar que ele é o Filho de Deus. Então, Jesus não é um curandeiro, tá? E existiam curandeiros na época de Jesus. Tá? Existiam curandeiros, existiam exorcistas, existiam dentro da tradição e da cultura judaica, mas Jesus não é um curandeiro do tipo, vai lá em Jesus que Jesus te cura. Embora muitos procurassem Jesus para serem curados. Contudo, Jesus sempre curou para deixar claro, olha, eu não estou fazendo a minha vontade. Eu estou fazendo a vontade do Pai. Eu vim para uma missão. A minha missão é anunciar o reino de Deus, é implantar o reino de Deus entre vocês. Então, os milagres e os sinais de Jesus sempre tiveram essa tarefa. Quando os apóstolos, no caso ainda os discípulos, são dotados de poder a partir de Jesus para também anunciar o evangelho, eles fazem sinais e milagres. Em Lucas capítulo 9, verso 1 a 6, Jesus concede poder aos discípulos para realizarem sinais enquanto pregavam o evangelho. É aquele momento em que ele viu os 70. Né? Vão grupos, vários grupos, e eles vão anunciando o evangelho em diversas cidades, e o texto diz lá no finalzinho que eles curavam, realizavam sinais e expulsavam demônios. Tá? Basicamente, as mesmas coisas que Jesus fazia. Sinais, aí são os prodígios, né? Multiplicação dos pães, andar sobre as águas, interpretar ou entender o pensamento das pessoas. Então, esses sinais, que o texto bíblico não lista para a gente o que foi que os discípulos fizeram, foram associados de curas, porque eles curaram enquanto estavam pregando o evangelho, e, ao final também, em alguns momentos, exorcizaram, expulsaram demônios também. Então, o mesmo propósito que foi apresentado para Jesus é apresentado para os apóstolos. Os apóstolos pregam o evangelho, e para confirmarem a pregação que estavam fazendo, a natureza do que estavam pregando e de quem era a autoridade com a qual eles estavam pregando, eles realizavam sinais, curas e expulsavam demônios. Tá? O mesmo padrão também se repete em Atos, quando a gente tem o livro de transição. Apóstolo Pedro, na capítulo 3, a cura do paralítico, que eu já citei lá no início, a mesma coisa. Ele diz, olha, eu não estou te curando por poder meu, eu estou te curando por poder do Jesus o Nazareno. É no nome dele que você vai se levantar. E aí ele se levanta. Então, no texto lá, capítulo 3, verso 16, o apóstolo Pedro diz, pela fé no nome de Jesus, este nome deu forças a este homem que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por meio dele deu a este homem a saúde perfeita diante de todos vós. Isso é o apóstolo Pedro já se explicando lá, porque havia curado o paralítico. Então, a conclusão que a gente chega é que a cura, como relatada no Novo Testamento, não tem um propósito em si mesmo, mas ela serve como uma testificação de quem Jesus é. Então, esse é o primeiro ponto para a gente olhar para o dom de cura. Qualquer cura que seja realizada a partir do dom ou a partir da expectativa de que isso está sendo operacionalizado pelo Espírito Santo, só tem função
se ela testificar sobre Jesus. Tá? Só tem cabimento se ela for uma testificação de Jesus. Então, consequentemente, a gente já numa cartada, a gente derruba todos esses cultos de curandeiro. Tá? Não, vem que você vai ser curado. Ah, vem que vai ser, sei o quê. Vem que isso aí é a unção do não sei do quê. Agora, da moda é a unção do emagrecimento. Né? Que aí você põe a mão lá, o cara põe a mão e o indivíduo emagrece. Tá. Eu já vi o vídeo, o indivíduo continua gordo. Eu não sei o que acontece, mas o indivíduo continua com... Hã? Então, essas coisas todas, de uma cartada só, a gente já elimina todas elas do debate. Tá? Então, se o indivíduo está curando apenas para curar, no sentido de, não, vem que eu vou fazer um sinal aqui, aí cura câncer, aí é gente cuspindo gosma preta, é paralítico levantando, não sei o quê. Curar por curar não tem a ver com a ação do Espírito Santo. Pode ser que tenha sido curado, pode ser que tenha havido alguma coisa extraordinária, pode. E, de fato, os demônios também fazem alguns ardis semelhantes a esse. Historicamente falando, você tem expulsão de demônios, sem ter crente envolvido na história. Você tem curas milagrosas, antigas relatadas, sem ter crente envolvido com a história. Você tem os mediúnicos modernos, os Joões de Deus da vida, que realizam atos que são, aos nossos olhos, inexplicáveis. Tá? Contudo, tá? De novo, de uma cartada a gente elimina do debate toda essa turma. Se isso não estiver associado a um anúncio da pessoa de Jesus, de quem ele é, e da confirmação do seu ministério e da sua condição de Cristo e Salvador, a gente já tira, isso não é ação do Espírito Santo. É ação de alguma outra coisa que a gente não consegue explicar. O mundo espiritual tem os seus truques para nos enganar. Tá? Tem coisas que acontecem que a gente não consegue, de fato, explicar e não precisa explicar, nem sempre. Tá? Contudo, se não estiver associado ao anúncio de Jesus Cristo ou Jesus Cristo morto e ressurreto, eu posso descartar. Isso não é dom do Espírito Santo, isso não é ação de Deus. É uma outra ação que eu não consigo explicar. Então, nesse sentido, como é que a gente lida com o dom de cura? Tá? Ou os dons de milagre, como de uma forma geral? Se estiver associado com o Evangelho, com o anúncio do Evangelho, se servir para confirmar o anúncio do Evangelho, eu posso pressupor que há uma atuação do Espírito Santo. Agora, se é curandeiro por curandeiro, não é o Evangelho. Tá? Então, é de se esperar que o exercício do dom de cura, esse que é citado em 1 Coríntios capítulo 12, verso 9, que o apóstolo Paulo vai falar, siga o mesmo padrão. Tá? Porque se em Cristo atuou de um jeito, nos apóstolos atuou de outro jeito, nos discípulos atuou do mesmo jeito, em Cristo atuou de um jeito, nos discípulos atuou do mesmo jeito, nos apóstolos atuou do mesmo jeito, no período de Atos, do período apostólico, é de se esperar que o padrão para a igreja seja o mesmo. Tá? Então, só cabe falar de dom de cura, dom de milagres em geral, se ela estiver associada com o Evangelho. Por isso que a gente não pode pressupor, por exemplo, que alguém que é dotado do dom de cura possa entrar no hospital e sair curando todo mundo, entendeu? Porque o ato da cura dotada do Espírito Santo como um dom espiritual, ele naturalmente está associado com o anúncio do Evangelho. Ele está naturalmente associado com uma afirmação da natureza sobrenatural do Evangelho. E aí, historicamente, não há relatos de pessoas que exerceram o dom de cura após o período apostólico. Tá? Então, você vai olhar na história da igreja, são relatos assim, você tem relatos de alguns sinais, principalmente quando o Evangelho está chegando ali na região da Europa, bem nos pontos mais distante da Europa, você vai ter alguns relatos de coisas extraordinárias. Mas quando você olha para a literatura, tem pouquíssimos elementos de dizendo assim, o missionário tal, o pregador tal, o pai da igreja tal, ele curava pessoas, entendeu? Então, isso dá a entender uma interpretação histórica de que, de fato, à medida que o evangelho foi sendo firmado em algumas regiões, sinais, e especialmente sinais de cura, foram deixando de ter a sua função, foram deixando de ter a sua necessidade, passando a ser outros elementos para tocar
no coração das pessoas ou chamar a atenção das pessoas. Tá? Mas ainda que a gente tenha esse elemento histórico, de novo, eu me apego aqui com 1 Coríntios 13, eu não posso categoricamente afirmar, olha, acabou, tá? Acabou, que nem dizia a Esther, né, a sobrinha, né, pabou, né? Então, assim, eu não posso afirmar isso, acabou os dons todos, porque ainda não vê o que é perfeito. Contudo, quando a gente olha para a história da igreja, você não vê relatos disso. Então, a gente precisa entender que o Espírito Santo está atuando de uma maneira diferente. Tá? Porque, à medida que o Evangelho foi se afirmando nas regiões do mundo, menor foi a necessidade de você afirmar a origem e a natureza desse Evangelho. À medida que o mundo vai sendo impactado pelo Evangelho e essa informação vai se tornando cada vez mais coerente e compreensível, menor é a necessidade de eu afirmar a origem divina dela. Contudo, a gente ainda tem um relato ou outro de milagres, sinais extraordinários, mas especificamente dom de cura, são pouquíssimos os relatos que você tem, pouquíssimos não, praticamente zero relatos que acontecem pós-período apostólico. Tá? Então, afirmar que o dom de cura em moldes de curandeirismo, porém afirmar o dom de cura em moldes de curandeirismo é contrariar o texto bíblico, que eu já falei antes. Então, o dom de cura não funciona como um curandeiro. Tá? Então, digamos, vamos lá, fazer um exercício aqui mental. Digamos que alguém aqui seja dotado de dom de cura. Ele não vai curar qualquer pessoa simplesmente porque tocou na pessoa, ou porque deu um lenço ungido, ou porque... Isso que a gente vê na televisão, dos curandeiros midiáticos da televisão, isso não é manifestação do Espírito Santo. Tá? Isso não condiz com o texto bíblico. Isso não acontece nos moldes do que o texto bíblico está apresentando. E eu expando dos midiáticos para os não tão famosos que estão espalhados aí por pseudo-igrejas fazendo coisas semelhantes. Entendeu? Vem para a campanha tal, para a igreja tal, que o cara vai curar. Entendeu? Eu vi fulano expeliu o parafuso que estava no joelho, saiu, não sei o quê. Olha, o parafuso pode ter expelido, pode ter saído. O indivíduo pode ter cuspido uma gosma preta, e chamado de câncer aquilo, né? Porque uma época correu uma dessa de um indivíduo que curava e as pessoas cuspiam câncer, né? Aí vomitava aquela gosma preta, era um câncer, não sei o quê. A pessoa pode ter vomitado a gosma preta, pode ter expelido um parafuso pelo joelho, pode ter expelido a pedra do rim pelo umbigo, o que quer que seja. Se isso não está associado com o anúncio do Evangelho, o que na grande maioria dessas eventualidades acontece, ou seja, não está associado ao anúncio do Evangelho, está associado à ideia do curandeiro, tá? É o curandeiro, é o apóstolo tal, é o pastor tal, é o pregador tal, que é o curandeiro. Isso não funciona, isso não é nos moldes bíblicos. Se não é nos moldes bíblicos, a gente rejeita. Tá? A gente rejeita, por mais extraordinário que seja, por mais inexplicável que seja. Diga, irmã. Sim. Exatamente, por exemplo. E aí a gente pode aplicar o mesmo tipo de raciocínio, por exemplo, para dom de revelação. Né? Por exemplo, tem cultos onde acaba o culto, aí o pastor começa a revelar. O Senhor me revelou isso, o Senhor me revelou aquilo. Revelação no texto bíblico que o apóstolo Paulo vai citar lá em Coríntios, né? Quando ele está falando dos dons lá, ele vai dizer assim, se um tiver uma revelação, né? Aí vai ter um momento certo para você dizer. Então, em algum momento no culto da igreja em Corinto, os irmãos recebiam revelações. Revelações orientadas pelo Espírito Santo. Mas essas revelações que os cultos fazem, que esses cultos modernos fazem, é tipo assim, o Senhor me revelou que fulano de tal está tendo um caso. Entendeu? O Senhor me revelou que fulano de tal... Aí a desculpa é sempre porque está purificando a igreja. O Espírito Santo é dedo duro agora? É isso? É fofoqueiro?
O Espírito Santo é alguém que está desplantando a discórdia dentro da igreja? É isso? Vamos causar uma situação aqui? Ora, o Espírito Santo não precisa disso, gente. Né? Ele não é a forma dele atuar. Revelações dentro do texto de Corinto tem a ver com revelações da vontade de Deus, de quem Deus é, para o seu povo, esperando que o seu povo se comporte como ele quer. Então não é esse negócio, vai revelar o pecado do fulano. Tem isso. O texto bíblico não dá essa ideia de que as revelações que haviam no culto em Corinto é esse tipo, o Senhor me revelou que fulano de tal está dormindo com a irmã tal. Então agora... Isso não acontece no texto bíblico. Tá? As revelações no texto bíblico dizem assim, Deus, como é que você pode melhorar a sua vida em relação a Deus? Como é que você pode ser moldado à imagem e semelhança de Jesus? Por quê? Porque até este momento, aí de novo, nós não temos o texto bíblico completo nesse período, nós não temos toda a revelação necessária da parte de Deus para nos moldar à imagem e semelhança de Jesus, mas a partir do momento que nós temos isso, você quer receber uma revelação de Deus? Abre o texto bíblico e lê, meu irmão. É só abrir o texto bíblico e começar a ler. O Senhor está se revelando a você em todos os trechos do texto. Então, nesse sentido, tá, esses cultos de revelação que a gente tem hoje, esses cultos de cura, esses cultos de milagres, na grande maioria, eles são apenas um show de eventos, entendeu? Um show de efeitos especiais. E no texto bíblico, tudo que é ligado a grandes eventos ou a coisas extraordinárias sempre está associado com a afirmação do Evangelho, com a pregação do Evangelho. Jesus não anda sobre as águas de graça só para se mostrar para os discípulos. Jesus está tentando ensinar os discípulos o que é ter fé, entendeu? O que é crer que por meio dele, tá, de Cristo, do poder dele, aqueles homens fariam coisas extraordinárias, entendeu? Então Jesus não é um show-off, tá? Ele fica se mostrando, eu ando sobre as águas. A multiplicação dos pães não é um ato apenas de misericórdia da parte de Jesus com o povo faminto, tá? Não é isso. Ele está confirmando, tá, qual é a natureza da mensagem que ele acabou de pregar para aquelas pessoas. Qual é a natureza da mensagem? É uma mensagem milagrosa da parte de Deus. Quando as pessoas viram aquele milagre, tá, as pessoas confirmaram, de fato, esse homem... Inclusive, no texto bíblico, você vai lendo, quando os fariseus debatem sobre Jesus, eles vão dizer assim, será que quando o Messias vier, ele vai fazer mais sinais do que esse homem? Entendeu? Tantos são os sinais que Jesus fazia, que eles, obviamente duvidando que Jesus era o Messias, vão dizer assim, será que quando o Messias chegar, ele vai fazer mais sinais do que esse homem faz? Então, assim, a função do sinal, qualquer que seja, do milagre, da cura, do que quer que seja, ela tem que estar associada com o anúncio do Evangelho, com a pregação e a confirmação do Evangelho. Diga, você queria fazer uma pergunta? Já passa a palavra, irmão. Deixa o irmão aqui. Aham. Aham. Uhum. Uhum. Uhum.
Aí deixa só eu fazer um comentário. Deus curar, nós não duvidamos, tá? O que nós estamos debatendo é Deus usar alguém com dom de cura para curar. Entendeu? É isso que a gente está debatendo. Porque Deus curar, Deus sempre vai curar. Ao longo de toda a história, do passado, presente, do futuro, enquanto Ele não voltar, enquanto nós não vivermos no perfeito, Deus curará. Tá? Agora, Deus usar um servo seu, para curar alguém, ao longo da história, isso foi sendo modificado, isso foi sendo diminuído. Tá? Então, por exemplo, quando alguém está lá no médico e o médico diz, olha, não sei o que aconteceu, tá? Milagre. Milagre, ok, milagre de Deus. Agora, não foi alguém que foi lá e impôs a mão sobre o indivíduo, e essa pessoa que tem o dom de cura, pôs a mão sobre o indivíduo, porque o que aconteceu com os apóstolos era isso. Os apóstolos chegavam para o indivíduo, levanta e anda. Tá? Não era a igreja orando e o indivíduo se curava. Não era alguém dizendo assim, não, vamos levantar um clamor pelo paralítico lá não sei de onde. Não, é o apóstolo chegando fisicamente, estendendo a mão para o indivíduo, levanta e anda. O apóstolo Paulo, o rapaz cai da janela, dado como morto, ele chega lá, ora e o indivíduo levanta. Entendeu? Então, assim, são duas questões que eu quero que a gente separe na nossa percepção. Uma coisa é, porque senão o que acontece? A gente passa a debater e achando que a gente está duvidando de Deus curar. Ninguém duvida que Deus cura. A irmã estava doente, está lá a irmã Ângela estava na UTI, oramos por ela. Inclusive, a gente até debateu isso. Tamanha é a nossa dificuldade de entender a diferenciação das coisas, como nós somos uma tradição mais influenciada pelo cessacionismo, né? Entendendo que os dons de milagres cessaram, pode ver, você ora por alguém doente, ninguém ora tipo assim, Senhor, cura agora, entendeu? Todo mundo ora, Senhor, se for da tua vontade, o Senhor cura, mas se não for da tua vontade, já dá o consolo e não sei o quê. Porque, no fim das contas, a gente não entende essas coisas. A gente tem dificuldade com isso. Que Deus cura e que a gente deve crer na cura divina da parte de Deus operando sobrenaturalmente, é óbvio, consistente. A gente precisa desenvolver melhor, inclusive, isso, até na nossa oração, para que não seja uma oração aparentemente com uma falsa piedade. Na verdade, eu estou pedindo a cura, mas eu não acredito nessa cura. Eu estou mais esperando que o indivíduo morra daquela doença e aí eu já estou me preparando para o velório, entendeu? Então, assim, eu estou pedindo pela família, pelo não sei o quê. Entendeu? Então, no fim das contas, a minha dificuldade é entender a cura. Agora, esse é um ponto. Deus cura, nós precisamos crer que Deus cura, Deus sempre vai curar, Deus nunca vai deixar de operar milagrosamente, e dele é a vida, ele é o Senhor da vida, é o Senhor de todas as coisas. Agora, outra coisa é Deus operacionalizar um de nós para ser o instrumento dessa cura. Entendeu? Esse é o ponto que a gente precisa. O dom de cura é esse, é a instrumentalização de um indivíduo como aquele que vai até o local e diz assim, o Senhor me comissionou a falar para você alguma coisa e te curar. Entendeu? Nesse sentido, historicamente, a gente foi vendo isso reduzir cada vez mais. Então, assim, esse indivíduo levantado por Deus para ser esse instrumento, para que de alguma forma, no anúncio do Evangelho, ele precisar confirmar a cura, a gente vê isso muito pouco, especialmente onde você já tem o Evangelho estabelecido. Na fronteira, onde as pessoas estão anunciando o Evangelho nos campos mais áridos possíveis para a palavra, há relatos, mas os relatos também são sempre meio confusos, a gente nunca tem uma informação completa, é sempre alguém que disse aquilo. Por isso que a gente tem que ter um padrão de comportamento mais, como você falou, no sentido de ser mais, como é que eu digo aqui? A expressão que eu usei aqui foi mais prudente, tá? A gente precisa ter uma abordagem mais prudente, no sentido de que eu não posso afirmar que os dons cessaram, porque o perfeito ainda não chegou. Eu não posso afirmar de uma maneira categórica, porque a profecia, milagres, só vão cessar quando Cristo voltar. Tá? Por outro lado, historicamente, a gente vai percebendo que o Espírito Santo não está atuando assim em determinados lugares. Então, eu não vou ficar avaliando, tá? No sentido de que, fazendo também essa meia-culpa, toda vez que alguém diz, não, mas o fulano tem dom de cura, a igreja XYZ. Ora, se esse dom não está associado com a confirmação do Evangelho,
nos moldes bíblicos, eu rejeito. Tá? Posso categoricamente dizer, isso aí é curandeirismo e a Bíblia não fala, dom de cura não é curandeirismo. Tá? Dom de cura tem que estar ligado com a confirmação e afirmação do Evangelho. Alguém levantou a mão e eu esqueci. A irmã Lani, diga, e a irmã Lídia depois. Aham. Revelação em sonhos, a mesma coisa, mesmo padrão. O texto bíblico, ao longo da história, vai dizer que, ao longo da história do texto bíblico, há diversos momentos em que Deus se revela por intermédio de sonhos. Contudo, com o passar do tempo, isso vai se tornando cada vez mais rarefeito ao final do texto bíblico. Tá? O autor de Hebreus vai dizer assim, que antes Deus nos falou de algumas formas. Tá? Hoje, Deus, tá, nos fala pelo Filho. Tá? Pedro vai dizer na pregação do Pentecostes, ele vai dizer que ele vai ler Joel, mas da profecia de Joel, só a descida do Espírito é que de fato se confirma. O restante dos vossos filhos terão terão sonhos, visões e sonhos. Ao longo do Novo Testamento, você vai ter alguns tendo visões e sonhos, apóstolos especialmente, pessoas que estavam recebendo revelação, mas no momento em que o texto bíblico se fecha, essas revelações da vontade de Deus para o seu povo, elas estão condensadas e concentradas no texto bíblico. Então, historicamente, a gente teve menos desse tipo de atitude, desse tipo de informação. É óbvio que Deus ainda usa as suas capacitações pessoais, a sua intuição, as suas percepções. Você vai ouvir volta e meia alguém dizendo assim, mas o Senhor, mas eu tive um sentimento e aí liguei para o fulano e ele estava precisando... que isso acontece, agora chamar isso de revelação nos moldes bíblicos, tá? Porque revelação nos moldes bíblicos é palavra de Deus para seu povo. Tá? E revelação nos moldes bíblicos é revelação daquilo que Deus quer para o seu povo como um todo. Por isso a gente acredita que a partir do momento que a Bíblia se fechou, o cânon se fechou, tudo que a gente precisa da parte de Deus está aqui. Então o Senhor pode falar com você num sonho no sentido, você está lá incomodado com alguma coisa, está tentando tomar uma decisão, não sabe se compra bicicleta ou se casa, não sei o quê, está naquela dúvida cruel, o Senhor pode usar ferramentas, os seus sonhos, a sua intuição, seus sentimentos, uma televisão que você está assistindo, um filme, alguma coisa, o Senhor pode fazer isso para falar com você. Agora, isso não é revelação no sentido bíblico, no sentido de que, Deus me deu uma revelação. Por isso, esses cultos de revelação, eles estão muito mais para uma espécie de como é que diz assim, de circo mesmo, tá? É uma coisa meio midiática mesmo, é mais só para você fazer barulho do que propriamente para você trazer a revelação da parte de Deus para o povo. A Lídia pediu, depois eu passo para você. Diga, Lídia. Sim.
Tem. Ok. De fato, quando se trata de eventos extraordinários, a gente vai sempre descansar na soberania de Deus, no fim das contas. Tá? O ponto principal é a gente entender que o dom, especialmente qualquer dom que seja listado ou apresentado no texto bíblico, ele tem que seguir um padrão de comportamento bíblico, entendeu? Então, o ponto é, se o dom vai ser exercido nos moldes bíblicos, a gente recebe. Tá? Agora, se ele é exercido em outros moldes, tá, que não sejam o bíblico, a gente descarta. Tá? Diz, isso não é bíblico. Tá? Então, o meu ponto aqui é que a gente entenda como é que o dom de cura funciona dentro da Bíblia. Como é que o dom de cura funciona dentro da Bíblia? Deus capacitou homens ao longo da história, mulheres também, para exercer uma atividade onde ela orava pela pessoa, intercedia, ou ela dava uma ordem, ou ela simplesmente mandava um lenço, uma parte do seu corpo, no caso a sombra, né, era o suficiente para que pessoas fossem curadas. Mas isso tinha um contexto. Qual era o contexto? A afirmação do Evangelho. Tá? A afirmação do Evangelho. Então, quando tiver a afirmação do Evangelho e houver sinais, a gente pode pensar, pode aceitar, pode debater se aquilo de fato é o dom, um dom de cura, um dom de milagre. Agora, onde tiver apenas o sinal pelo sinal, sem a afirmação do Evangelho, aí é apenas algum tipo de circo que está sendo apresentado para nós, que é o que acontece nos dias modernos. Aí a minha crítica é essa, nos dias modernos, você pega essas igrejas neopentecostais que fazem esses cultos da cura, é o culto pelo é a cura pela cura, tá? É puro curandeirismo. Aí você vai dizer, mas pastor, eu vi que fulano foi curado. Ok, eu até acredito que coisas extraordinárias aconteçam, eu não consigo explicar todas elas. Mas dizer que aquilo foi atuação de Deus, aí sim eu posso categoricamente dizer, não, olha, se não foi por afirmação do Evangelho, se não foi para a afirmação do Evangelho, não faz sentido. Entendeu? Mas o pastor tem o dom de cura. Eu falei, tem o dom de cura, mas se esse dom de cura não foi exercido para a afirmação do Evangelho, não faz sentido. Tá? Porque todo dom sobrenatural no texto bíblico, ele está associado com a afirmação da pregação do Evangelho. Tá? Então, se não for assim, a gente tem, e aí me entendam, tá? Eu quero que a gente aprenda a ter um posicionamento mais firme sobre as coisas, tá? Eu entendo quando os irmãos têm essa tipo, tem coisas que a gente não entende, tem que ok, a gente tem um limite que a gente não entende, mas a gente também não pode transformar, por exemplo, uma liberdade muito grande de aceitação das coisas numa muleta para a gente aceitar tudo, entendeu? A gente também não pode aceitar todo tipo de manifestação e dizer assim, não, isso provém de Deus porque eu não sei explicar. Entendeu? Então, tem coisas que ainda que a gente não sabe explicar, eu posso deduzir se vem de Deus ou não. E no caso desse curandeirismo moderno, ele está muito mais ligado, por exemplo, como a irmã Doroteia falou, com esse sincretismo religioso que nós temos no Brasil, como o pastor Luiz Saião chama lá, o espiritólito, né? É a mistura do espiritismo com católico, com candomblé, com não sei o quê. Uma série de misturas de religiões que a gente vai fazendo, e o evangélico herdou isso tudo, especialmente o evangélico neopentecostal, esse pós-pentecostal, herdou esse tipo de comportamento. Então, às vezes, a gente transforma nossos cultos em sessões de descarrego, em sessões de cura por cura, entendeu? Venha que você vai ser curado. Coisas extraordinárias acontecem, mas daí a dizer que aquilo é proveniente do dom de cura e de um dom do Espírito Santo, se não tiver nos moldes bíblicos, a gente tem o dever bíblico de rejeitar. Entendeu? Sim, a gente tem que ter o discernimento exatamente de rejeitar, dizer só, isso não provém do Senhor. Mas não provém do Senhor porque não funcionou nos moldes bíblicos. Entendeu? Então, se não encaixou no molde bíblico, a gente rejeita. Agora, encaixou no molde bíblico, não expliquei, aí é a minha questão, em relação aos cessacionistas cessacionistas e continuistas. Os dois extremos são complicados. Tá? A gente precisa achar um ambiente de transição entre um e outro. Tá? Porque, por exemplo, existem alguns expoentes do cessacionismo que vão dizer simplesmente, olha, não tem mais hoje. Tá? Não tem. Acabou. Isso ficou restrito aos apóstolos.
tá? Me parece estranho porque o texto bíblico não restringe. O texto bíblico diz que os dons são dados para a igreja, tá? Não é só para um grupo específico. Contudo, eu tenho que olhar também historicamente. O Espírito Santo vem atuando de um jeito e eu não vou ficar aqui dizendo, não, qualquer coisa extraordinária que aconteça, eu vou dizer que é o dom do Espírito Santo porque eu não consigo explicar. Então, a gente precisa encaixar dentro do molde bíblico. A gente precisa entender como é que ele funciona no molde bíblico para poder fazer o discernimento ou não. Diga. Uhum. Sim, exato. Por exemplo, a oração do Daniel, que a Bíblia, por exemplo, vai dizer que da boca dos pequenos veio o perfeito louvor. Isso é muito mais amplo e profundo do que a gente simplesmente fala da inocência da criança. Tá? Isso é um debate até realmente acalorado entre teólogos, é interpretar até onde você tem um elemento de que o que a criança compreende e se relaciona com Deus porque quando Jesus diz, deixa elas virem a mim, porque delas é o reino do céu, muita gente tenta interpretar aquilo apenas como um simbolismo alegórico de que eu preciso me tornar como uma criança na pureza de coração. Eu acho que vai mais além do que isso. Tá? Jesus Cristo olha para aquelas crianças e diz, olha, não, deixa elas vir, porque elas têm uma proximidade comigo que vocês não têm. Entendeu? Então, assim, há algo mais do que simplesmente um simbolismo alegórico que às vezes a gente tenta fazer. Tá? Mas, obviamente, a gente tem que aprofundar num estudo melhor, e aí não é o momento agora. Mas o ponto é, a fé do Daniel, ela continuar deve ser estimulada, mas eu não vou partir do princípio de dizer assim, que o Daniel tem um dom de cura. Entendeu? Então, são duas coisas diferentes. Mas que o Senhor continua curando, o Senhor continua curando. O que eu preciso que a gente defina sobre cura hoje, especialmente é isso. Que o Senhor cura, e que a gente ora pela cura, e que a gente espera a cura, e que a gente deve até mudar a nossa percepção das nossas orações de cura, porque a gente, no fim das contas, a gente não acredita na cura. Tá? A gente ora muito mais pelo remédio posterior, né? Aí a gente vai usando várias palavras de efeito para deixar a nossa oração menos incrédula, né? Então a gente diz, usa os médicos, usa não sei quem, abre as portas, blá, blá, blá. Eu entendo tudo isso, eu faço isso também, entendeu? Mas é porque no fim das contas a gente não acredita que alguém vai ser curado milagrosamente. Entendeu? Então a gente precisa também mudar isso, porque a cura milagrosa, divina, da ação de Deus sobrenatural, vai sempre continuar acontecendo. Deus é o Senhor que dá a palavra final sobre todas as coisas. Entendeu? Então, nesse sentido, aí entra aquela questão da fé que move montanha, a fé do tamanho de um grão de mostarda, que de fato a nossa fé não é do tamanho de um grão de mostarda, a nossa fé é menor. Porque se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, aí não sei se você já viu um grão de mostarda, mas ele é bem pequenininho, né? Se a nossa fé fosse o tamanho de um grão de mostarda, nós iríamos para aquele monte, saia daqui, ele se lançaria ao mar, tal. Então, ou seja, de fato, nós somos bastante limitados, mas o ideal é que a gente continue caminhando nessa direção, tá? Diga. Sim. Aham. Aham. Sim. Então, assim, como no slide aí, finalizar esse tema, né? Não sei se vai dar tempo de eu conseguir trabalhar o outro, mas o que eu quero dizer, não confundir dom de cura com Deus curar nos dias atuais. Tá? Então, assim, uma coisa é Deus curar, outra coisa é o dom de cura. Uma coisa é o eventual exercício do dom de cura nos moldes bíblicos, nos dias atuais. Outra coisa é Deus curar ou não nos dias atuais. Deus continua curando nos dias atuais. Tá? Agora, Deus instrumentalizar um indivíduo para que ele seja o portador desta cura, tá? Isso aparentemente, historicamente, foi reduzindo. Por isso, eu sugiro, como pastor, que uma abordagem devanescentista, concêntrica, aquela lá do lago, tá? Parece uma abordagem mais prudente. A gente entender que onde o evangelho está estabelecido, sinais tendem a não ser tão necessários.
onde o evangelho ainda está se estabelecendo, sinais tendem a ser mais necessários. Entre eles, sinais de cura e tal. Então, você que está no ambiente onde o evangelho está estabelecido, agarre-se com a revelação bíblica, com o texto. Para de querer sinal, tá? Para de querer coisa extraordinária. Para de querer ver anjo no culto, para de querer ver coisas sobrenaturais. E foca no fato de que você tem a revelação à sua disposição, a Bíblia, entendeu? Ela está à nossa disposição. Então, quando a gente olhar mais para esse lado, a gente vai perceber um pouquinho mais nessa caminhada, andar um pouquinho mais. Aí é óbvio, a soberania de Deus continua sendo o dom. Se Deus é soberano, e aqui de novo, deixa eu falar, por exemplo, quando a gente fala sobre soberania, fala muito sobre a questão de salvação, e aí a gente entra naquelas questões, é predestinado, não sei o quê. O ponto aqui é que a gente esquece que soberania é um atributo de Deus para todas as coisas, tá? E o soberano não pergunta, não questiona, soberano não se limita, soberano não é imposto regra a ele, o soberano é soberano, entendeu? Então Deus continua sendo soberano sobre a vida, sobre a morte. Se ele quiser curar, ele cura. Se ele quiser ressuscitar, ele ressuscita. Se ele quiser instrumentalizar alguém para ser o instrumento para curar, ele há de fazer isso. Diga. Sim, a preocupação mais é ver sinais, tal. Ah, mas isso aí já é até mais antigo, tal, né? E a Ana Paula Valadão, ela fazendo uma denúncia é igual o político fazendo denúncia de outros políticos, né? Porque é o balaio dela ali, a turma dela, entendeu? Ah, ah. Sim, exato, exato. Uhum. Entendeu? Hum. Meus irmãos, 20 para meio-dia. Os irmãos querem encarar dom de profecia ou quer que eu deixe isso para domingo que vem? Entendeu? Ah, então, vou deixar para. Tá? Então, vou deixar para domingo que vem, tá? O dom de profecia. Vou tentar ver se a gente faz dom de profecia e dom de língua juntos, tá? Para ver se vai dar fazer domingo que vem. Mas então vou deixar aqui suspenso e domingo que vem a gente retoma então com o dom de profecia, tá certo? Então, só finalizando aqui o que a gente já debateu até agora, só para que você guarde na mente, tá? Dom de cura. Deus continua curando. Agora, Deus instrumentaliza pessoas para serem pessoas que curam. Historicamente, a gente viu que isso foi reduzindo. Tá? Posso afirmar que esse dom nunca mais vai acontecer? Não. Tá? O texto bíblico não me dá essa autoridade para fazer esse tipo de afirmação. Mas posso olhar para a história e perceber que Deus atuou menos dessa forma ao longo dos últimos 2 séculos? Sim, posso dizer que Deus atuou menos instrumentalizando pessoas para serem pessoas que curarão pessoas através do dom de cura. Mas, obviamente, Deus continua curando. Deus não deixou de curar e Deus vai continuar curando até que a morte seja vencida. Enquanto a morte não for vencida, tá, a palavra final precisa estar com ele. Tá? Certo? Vamos, diga. Aham. Hum. De Betesda, perdão. Aham. Aham. Sim.
Aham. Sim, tá certo. Amém. Vamos orar, então, para encerrar? Senhor, tem misericórdia de nós, ajuda-nos a entender cada vez mais a Tua palavra, a fim de que sejamos moldados à imagem e semelhança de Jesus. Nós queremos ser servos mais úteis, servos, de fato, que cresçam, se desenvolvam no entendimento da Tua palavra, possamos aprender cada vez mais a lê-la corretamente e aplicá-la às nossas vidas. E assim seremos instrumento nas Tuas mãos para glorificar o Teu nome e para levar o Teu Evangelho. Ajuda-nos a não duvidar da Tua soberania e da Tua capacidade de controlar e coordenar todas as coisas. Aumenta a nossa fé, aumenta a nossa percepção da Tua ação por intermédio de circunstâncias extraordinárias, a fim de que nós não sejamos apenas céticos porque não temos a capacidade de entender algumas coisas, mas que nós nos submetamos à Tua orientação. Também dá-nos o discernimento para sabermos o que vem de Ti e o que não vem de Ti, porque não queremos glorificar aquilo que não vem de Ti, queremos glorificar apenas as coisas que são oriundas da Tua vontade e do Teu poder para as nossas vidas. Leva-nos em paz aos nossos lares, traz-nos logo mais à noite, prepara os nossos corações, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então vamos, à noite nós estamos de volta aí.